Bom dia, é muito bom estar de volta aqui com você nesta manhã de domingo, 10 de maio de 2020, para juntos estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Teresópolis. Nós continuamos os nossos estudos na revista Palavra e Vida, que tem como título A Vida de Paulo, e hoje nós vamos estudar a lição número 6, que tem por título Culpado ou inocente? É uma pergunta que nós fazemos no título desta lição. Então nós vamos ver o que o apóstolo Paulo vai nos dizer ao longo da sua teologia, o que significa para nós este termo culpado ou inocente. Mas para começarmos a nossa lição, eu gostaria de ler alguns versículos porque eu quero me prender num termo, e este termo significa a ira de Deus. Então eu começo com você lendo João capítulo 3, verso 36. Vejamos o que nos diz. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3, 36. Ainda, Romanos capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Um outro versículo, ainda em Romanos, no capítulo 2, versos 7 e 8, diz: Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a justiça. É que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos, capítulo 2, versos 7 e 8. Bom, então nós vimos ali em 3 versículos que aparece o termo ira de Deus. O que é ira de Deus? Qual é a ideia que nós temos da ira de Deus? Bom, ira de Deus, tá? É a reação natural de Deus contra todo pecado, contra tudo que é mal. Como você sabe, não há relação alguma entre Deus e pecado, entre Deus e o mal. Então, isto faz com que surja algo de Deus que é chamado de ira, que nós vamos explicar um pouco mais adiante. Ira é a atitude permanente do Deus justo, confrontado pelo pecado e pelo mal. Ou seja, quando o homem o confronta com o seu pecado e com o seu mal, ele está sujeito à ira de Deus. A ira de Deus, ela é totalmente diferente da ira humana. Quando nós pensamos na ira de Deus, nós pensamos com o nosso raciocínio humano, nós pensamos com um comportamento humano quando ele está zangado. Mas o comportamento humano, se nós formos procurar a definição do que é ira, ira, segundo o dicionário Michaelis, no sentido humano, é sentimento de raiva extrema ou cólera contra alguém ou algo, fúria, indignação. O exemplo, ele se põe de pé de repente, a cara contraída pela ira. Por extensão, é a externalização desse sentimento, ou seja, é alguém que sai de um comportamento e passa a ter uma atitude tempestuosa, alguém que manifesta alguma insatisfação por meio de cólera ou raiva extrema. Essa é a ira no sentido humano. Mas a ira de Deus é a sua repulsa a tudo aquilo que é contra a sua santidade, a santidade de Deus. Esta que é a ira de Deus. Na Bíblia, nós encontramos 2 termos gregos que são traduzidos para o português como ira. E nós vamos ver desses 2 termos a diferença entre a ira de Deus e a ira humana, entre a ira do ser humano. Veja lá, um dos termos é orge e o outro é timos. Vamos ver qual é a diferença que há entre esses 2 termos gregos que são traduzidos para o português como ira. Vejamos, João 3,36 diz o seguinte: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele.
Você consegue já começar a enxergar aí algo que tem a ver com a condenação, algo que é situacional, ou seja, alguém que está numa situação definida devido ao pecado? Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira, aí o termo grego usado neste versículo é orgê, de onde que diz que de Deus permanece sobre ele. Ainda, outro versículo que Paulo escreve na carta aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 10, ele diz: "E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir." Você vai entender à medida que a gente for caminhando na nossa aula de hoje. Jesus que nos livra da ira que há de vir, ou seja, a ira de Deus é algo que há de vir. Então, orgê significa indignação, significa algo que tem a ver com o caráter. Nesse caso, orgê, que é o termo ira, se aplica a Deus devido à indignação de Deus com relação ao pecado. Não há convivência alguma, relacionamento algum entre Deus e o pecado. Então, quando a gente se refere à ira de Deus, tá? Nós estamos falando da indignação de Deus com relação ao pecado, devido a Deus ser santo e não há forma alguma de relacionamento de Deus com o pecado. Bom, na aula de domingo passado, vocês devem estar lembrados que eu falei de alguns atributos de Deus. E eu falei de atributos comunicáveis que são santidade, justiça, bondade, amor, misericórdia, longânimo e verdade. Entre estes atributos, eu quero destacar para você a santidade, porque a ira de Deus está contida neste atributo santidade. Deus não pode conviver com o pecado, em consequência, manifestada dentro deste atributo santidade, a ira de Deus. É isto que nós queremos dizer para você. Ira de Deus tem a ver com a santidade de Deus. O outro termo grego que é usado na Bíblia, que nós vamos encontrar, é timos. Este termo, sim, este tem a ver com a ira no aspecto humano. Exemplo, veja lá. Lucas, capítulo 4, verso 28, diz-nos o seguinte: "E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, ficaram furiosos." Houve uma explosão de ira. Quando eles ouviram Jesus Cristo falando, eles ficaram irritados com Jesus Cristo, eles ficaram furiosos, ou seja, eles tiveram uma atitude tempestuosa. É diferente de Deus. Deus não é alguém tempestuoso que tem um acesso de ira e sai quebrando todas as coisas. É diferente. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, ficaram furiosos. Ainda, Hebreus capítulo 11, verso 27, o seu autor diz lá o seguinte: "Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível." Você deve estar lembrado que quando o povo foi liberto do cativeiro no Egito, Faraó teve os seus acessos de ira, ou seja, teve os seus rompantes, coisa que você não vai ver na ira de Deus. A ira de Deus, como disse, tem a ver com a sua santidade. A ira de Deus, portanto, não é uma perda temporária de autocontrole ou ataque emocional, como nós vimos que aconteceu com os fariseus lá na sinagoga e como nós vimos que aconteceu com o faraó lá no Egito durante a libertação do povo. A ira de Deus não é uma perda temporária de autocontrole ou ataque emocional. Deus jamais vai perder autocontrole e Deus jamais vai ter ataques emocionais. Deus não é homem. Não é homem. O homem tem os seus acessos de fúria, o homem tem os seus acessos de ira, o homem perde o controle. Mas Deus jamais vai acontecer com ele isso. A ira de Deus tem a ver com a sua determinação justa de punir o pecado. Você vai entender agora aqui, olha, veja só. "Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor."
pois o salário do pecado é a morte. Ou seja, a ira de Deus está manifestada aí. O homem que não tem o encontro com Cristo, ele está condenado à morte eterna. Esta é a manifestação da ira de Deus. Não é uma explosão de raiva da parte de Deus. Ou seja, o homem, porque pecou, ficou afastado de Deus e esse afastamento de Deus provocou sobre ele a ira de Deus. Ou seja, a ira de Deus é uma sentença que foi declarada ao homem por estar no pecado. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda em Romanos, no capítulo 2, verso 5, Paulo continua dizendo: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Veja, o dia da ira de Deus está manifestado no dia do justo julgamento, quando todos que já estão condenados serão declarados condenados. Esta é a manifestação da ira de Deus, totalmente diferente da ira que nós temos. Todos nós, de vez em quando, passamos por alguns acessos de ira. Quem nunca passou por isso? Mas a de Deus é totalmente diferente. A ira de Deus tem a ver com algo posicional. O homem está afastado de Deus, o homem está condenado. Esta é a manifestação da ira de Deus. Ela se revela na condenação do homem à morte eterna. Como então aplacar a ira de Deus, já que todos estão condenados, já que todos pecaram e ficaram carentes da glória de Deus, caíram da glória de Deus ou ficaram destituídos da glória de Deus? Depende da versão que você tem para ler, né? Veja lá Romanos capítulo 3, versos 25 e 26, Paulo vai nos dizer como aplacar a ira de Deus. E é o próprio Deus que vai fazer isso. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Você começa a ver como é em Jesus que a ira de Deus vai ser aplacada, porque o sacrifício de Jesus foi a propiciação para aplacar a ira de Deus, para tirar o homem, para libertar o homem da condenação eterna, da morte eterna. Sim, foi por meio da propiciação de Cristo que a ira de Deus foi removida, pois ele mesmo proveu o substituto. Ou seja, nós é que deveríamos ter morrido, mas Cristo morreu por nós, nos livrando da ira de Deus, ou seja, nos livrando da condenação eterna. Então, Jesus, em nosso lugar, já que ele foi o substituto, absorveu toda a ira de Deus em nosso lugar. Como se pode constatar, a ira de Deus não foi retirada, não, ela foi executada em Jesus. Você entende aí como nós fomos substituídos? Ela não foi retirada, mas ela foi executada em Jesus. 1 de João, no capítulo 4, verso 10, nos diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Cristo, então, é que vai levar sobre si a ira de Deus. Efésios capítulo 2, verso 3 a 5, o apóstolo Paulo diz: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, quando ainda estávamos sob a ira de Deus,
Deus, que é rico em misericórdia, que não nos dá aquilo que nós merecemos, mas por sua graça e por seu grande amor, que ele nos amou. Você se lembra de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Ou seja, por meio da graça que foi manifestada em Jesus Cristo, nós ficamos livres da ira de Deus. Um substituto morreu então em nosso lugar, e nós já vimos que este substituto foi o Senhor Jesus. Lá em Isaías, capítulo 53, verso 6, ou seja, Isaías, alguns costumam chamá-lo do evangelista do Velho Testamento, por volta de 600 anos antes de Cristo, ele diz lá: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor fez cair sobre ele a sua ira, a ira que estava sobre todos nós. Então, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Percebe como Deus, sendo justo, pode justificar pecadores, livrando-os da sua ira? Como que ele fez isso? Por meio do Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, verso 19, ele diz: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus que é amor, Deus que é misericórdia, como nós acabamos de ler há pouco, ele então nos reconciliou em Cristo, por meio da cruz. E com essa reconciliação de Deus, você se lembra da lição de domingo passado? Jesus, a mão amiga de Deus, ele, por meio de Cristo, Deus nos livrou da sua ira. Então, somente por meio da vida e da morte do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ser justos, porque nele nós fomos justificados, e justificado é aquele que está liberto da ira de Deus. E como ser liberto da ira de Deus? Como ser justo diante de Deus? Como não ser mais condenado por Deus? Porque nós não somos mais condenados, porque Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, digo: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, nós fomos justificados em Cristo. Então, a nossa justificação foi alcançada mediante o sangue de Jesus, ou seja, a ira de Deus foi aplacada mediante o sangue de Jesus derramado na cruz. João, na sua primeira carta, diz lá no capítulo 1, verso 7, se porém andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós que vivíamos manchados pelo pecado, na imundícia do pecado, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, nós nos tornamos mais alvos do que a neve, e agora nós não estamos mais sob a ira de Deus, porque nós fomos justificados em Cristo. Justificação, portanto, é o ato pelo qual Jesus Cristo, mediante seu sacrifício na cruz, declara que somos inocentes. Você se lembra do título da lição de hoje? Culpado ou inocente? Qual é a sua situação? Qual é a nossa situação? Nós que estamos em Cristo, nós fomos declarados, mediante o seu sacrifício na cruz, como inocentes. Nós não estamos mais sob a condenação eterna, nós não estamos mais sob a ira de Deus, porque nós fomos justificados. Portanto, agora já não há condenação, veja a condenação, não estamos mais sob a ira de Deus para os que estão em Cristo Jesus. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu,
e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Não há mais condenação, ninguém mais pode nos condenar, ninguém mais pode nos acusar. O inimigo não tem mais poder algum sobre nossas vidas, ele não pode lançar sobre nós nenhuma acusação mais, porque nós fomos libertos da ira de Deus, nós fomos justificados em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Como se pode ver, justificar significa que em Cristo estamos livres da condenação, não somos mais culpados. Se nos fizer a pergunta culpado ou inocente, nós vamos responder inocentes, porque Cristo morreu por nós. Então, justificar significa que em Cristo estamos livres da condenação, não somos mais considerados culpados. Gálatas capítulo 3, verso 13, o apóstolo Paulo vai dizer: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldição por nós, para que nós pudéssemos ficar livres da condenação eterna, da ira de Deus. Ainda o apóstolo Paulo, no capítulo 5, verso 1 e 2, ele diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé. É pela fé que nós somos justificados. E uma vez justificados, nós passamos a ter a paz de Deus, nós não vivemos mais uma vida de temor diante de Deus, com medo da condenação eterna, porque em Cristo nós já temos vida e vida eterna. Então, justificação, o que então justificação vai nos dizer? Que justificação é um ato de Deus pelo qual ele declara o pecador como sendo justo, com base na justiça de Cristo. Ou seja, ele nos declara inocentes diante de Deus. Ainda é livre da condenação e restaurado ao favor divino. Se lembra o que Paulo diz lá em Romanos? Todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus, ou carentes da glória de Deus. Então, por meio da justificação, nós fomos restaurados à glória de Deus, nós fomos restaurados ao favor divino. Ainda é um ato do próprio juiz, e este juiz que nós estamos falando é o Senhor Deus, este que não pode conviver com o pecado. Veja o que nós temos em Gênesis, capítulo 18, versos 25 e 26. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? É esse juiz de toda a terra que, mediante um ato realizado em Cristo na cruz, porque como diz Paulo, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo na cruz, é que nós fomos justificados. Então, justificação também é um termo da linguagem forense. Tá? É o contrário de justificação que nós temos, é condenação. São decretos de um juiz, como nós já falamos, né? E justificação, portanto, é um ato declaratório de Deus em Cristo, que nós não estamos mais sujeitos à ira de Deus. E outra coisa interessante, a justificação ela é instantânea. Ela acontece no momento que a pessoa tem um encontro com Cristo. Quando ela tem um encontro com Cristo, a sua vida ela passa de condenada a ser uma vida salva. É algo instantâneo. Agora, o que eu quero dizer a você é o seguinte: nós fomos declarados justos no momento que nós tivemos um encontro com Cristo. E aí, a partir deste momento, começa a regeneração. O Espírito Santo começa a trabalhar em nossas vidas, que é o processo de santificação. Uma vez que nós nos reconhecemos pecadores e chegamos ao pé da cruz e fomos justificados por Cristo,
A partir deste momento, o Espírito Santo começa a trabalhar em nossas vidas e nós começamos o processo de regeneração, o processo de santificação. Então nós fomos justificados e agora nós estamos no processo de santificação até que um dia nós seremos glorificados e estaremos para sempre com o Senhor. Então nós fomos justificados, é algo passado, nós estamos em algo presente que é santificação, que é regeneração, e nós temos a certeza de algo futuro que será glorificação, porque a não glorificação é condenação à vida eterna. Mas como nós fomos justificados, nós temos a certeza de que no futuro nós seremos glorificados e estaremos para sempre com o Senhor. No Velho Testamento, eu já citei o profeta Isaías, vou citar de novo, ele dizia que o Messias justificaria a muitos. Foi para isso que Cristo veio ao mundo, para salvar a humanidade, e todo aquele que for ao encontro de Cristo será justificado, passará por regeneração e será glorificado. Então Isaías diz o seguinte lá no seu capítulo 53, verso 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e ele levará a iniquidade deles. Foi isso que Jesus fez. Jesus, em levar a nossa iniquidade, fez com que nós não tivéssemos mais culpa alguma, nós passamos de culpados a inocentes e agora nós escapamos da ira de Deus porque nós fomos justificados em Cristo. E foi isso que Isaías disse, que ele justificaria a muitos e levaria a iniquidade deles. Então Jesus mencionou a justificação quando disse que o pecador publicano desceu justificado. Lá em Lucas, no capítulo 18, você deve se lembrar, quando Jesus conta aquela parábola do fariseu e do publicano, que o fariseu chegou diante de Deus na sua oração todo exaltado, se considerando alguém melhor, se considerando alguém especial, enquanto que o publicano chegou diante do Senhor orando e pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim, pobre pecador. É por isso que Jesus diz que os humildes, eles herdarão o reino dos céus. Humilde é aquele que reconhece que não há nada que ele possa fazer para a sua salvação. Não há recurso algum da parte dele para que ele possa aplacar a ira de Deus. Então é por isso que Jesus diz que o publicano, aquele foi exaltado, porque ele se humilhou diante de Deus, porque ele reconhecia que ele não tinha condição alguma de chegar diante de Deus, e ele pedia misericórdia a Deus, se confessando pecador. Aí Jesus diz lá em Lucas capítulo 18, verso 14, eu lhes digo que esse homem, e não o outro, não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quem se humilha, quem reconhece que é pecador e que não há nada que possa fazer, esse será exaltado. Por isso que o Senhor Jesus disse que aquele desceu justificado, o publicano desceu justificado. Então, justificação foi ato de Deus em Cristo. E nós vemos isto quando o apóstolo Paulo, na sua pregação lá em Atos, no capítulo 2, apóstolo Paulo não, digo, apóstolo Pedro, na sua pregação lá em Atos, no capítulo 2, versos 23 e 24, ele diz, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Você se lembra que Cristo foi crucificado, foi sacrificado antes da fundação do mundo? Então eu vou reiniciar a leitura desse trecho. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Deus, rompendo os laços da morte, fez com que Cristo ressuscitasse e fosse para a glória, e hoje é o nosso intercessor, e por meio da morte de Cristo, também os laços da morte que nos prendiam foram rompidos, porque todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. E em Cristo, mediante a justificação, nós também ficamos livres dos laços da morte, porque fomos justificados. Ainda em Atos,
capítulo 4, versos 27 e 28, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Aplacar a ira de Deus foi provisão do próprio Deus, e isso foi tomado essa decisão foi tomada lá na eternidade. Foi propósito determinado e de pré-conhecimento de Deus. Cristo foi sacrificado por nós antes da fundação do mundo. O sentido judicial da justificação ocorre então no tribunal divino e não na alma do homem. É algo que é feito por Deus no tribunal divino. Significa que o pecador, uma vez perdoado, é aceito como justo diante de Deus, fica absolvido da condenação eterna. Ele é declarado inocente, ele não é mais culpado. João capítulo 5, verso 24, Jesus diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quem crê, eu lhes asseguro, repito, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, ou seja, não está mais debaixo da ira, mas já passou da morte para a vida, porque o salário do pecado é a morte, mas quem ouve a palavra de Cristo tem a vida eterna e não está mais sob a condenação da morte, porque foi justificado, foi declarado inocente pelo sangue de Jesus na cruz. Então, justificação, resumindo, implica o perdão dos pecados. É isso que é justificação para nós. 1 de João, capítulo 2, versos 1 e 2 diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Todo aquele que vier a Cristo terá a remissão dos seus pecados, será justificado por Cristo, porque ele morreu por todo mundo. Salmos 32, verso 3 a 5, o salmista diz: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Foi isso que nós fizemos um dia quando nós chegamos ao pé da cruz, quando nós nos reconhecemos como pecadores, como culpados, aí fomos ao pé da cruz e lá nós fomos justificados e declarados inocentes. A base da justificação está lá em 2 Coríntios, que eu li parte dela, que 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19 a 21. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A 2 Coríntios, ainda capítulo 5, versos 14 e 15 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Uma vez justificados, nós somos do Senhor, nós fomos comprados por sangue, nós nos tornamos filhos de Deus, e agora nós não devemos mais viver para nós mesmos, mas sim para aquele que por nós morreu e nos ressuscitou. É isso que o apóstolo Paulo diz. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós não vivemos mais sob o domínio do pecado, nós fomos justificados, e como nós queremos viver sempre na presença do Senhor, nós estamos no processo de santificação, ou seja, nós estamos vivendo para aquele que morreu por nós, porque nós temos a certeza de que um dia nós seremos glorificados com o Senhor. Romanos capítulo 8, versos 33 e 34, o apóstolo Paulo diz então: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo é quem nos justifica. Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Cristo é o nosso sumo sacerdote, o nosso grande sumo sacerdote, e é também o nosso intercessor. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos capítulo 8, versos 33 e 34. Veja então qual foi a base da justificação. A base da justificação foi o amor de Deus, manifestada na graça de Deus, que é a provisão para a nossa justificação. E quais foram as condições para a nossa justificação? O apóstolo Paulo diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso foi fruto do arrependimento, ou seja, fé e arrependimento caminharam juntos e nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus, confessamos os nossos pecados e no momento da nossa confissão, no momento que nós nos reconhecemos pecadores, nós fomos então justificados. Então, a base da justificação é o amor de Deus, a provisão para a justificação, a graça de Deus, as condições para a justificação, fé, arrependimento e confissão. Ainda, justificação mais perdão. Justificação é o ato de Deus declarar o pecador perdoado, livre da condenação e restaurado ao favor divino, ou seja, livre da ira de Deus, da condenação eterna. Ainda, perdão é a absolvição do castigo da condenação, ou seja, perdão é ser declarado inocente diante de Deus, e isso foi por meio da justificação em Cristo Jesus. Justificação, então, é declaração que não existe nenhuma base para a aplicação do castigo, porque o castigo foi infligido ao nosso Senhor Jesus Cristo. O pecador tem o direito de desfrutar novamente o favor e a comunhão de Deus. Prosseguindo, nós temos então justificação. O pecador foi julgado em Cristo, está perdoado, é aceito como justo diante de Deus, absolvido da condenação eterna. Justificação implica perdão dos pecados, não há mais condenação. É o que Paulo diz em Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Justificação, uma nova relação com Deus e uma nova condição de vida. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Romanos capítulo 8, verso 17. Adoção, um ato legal e não natural, resulta da justificação. A adoção nos faz herdeiros no reino de Deus. Lembre-se, uma vez justificados em Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. É que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 4, verso 5, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, em Cristo,
Nós somos livres, em Cristo você pode dizer, eu sou livre porque você foi justificado. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus então aplacou a ira de Deus. Jesus é a nossa justiça. Ele pagou o preço por nós. Em Cristo eu fui perdoado, você foi perdoado, nós fomos perdoados. Em Cristo nós fomos salvos. Em Cristo nós fomos adotados, nós nos tornamos filhos de Deus. E em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus. Ou seja, você é herdeiro, eu sou herdeiro, nós somos herdeiros de Deus. Tudo isso por meio de Cristo, por meio da justificação. E tudo isso só foi possível mediante o quê? Mediante a cruz de Cristo. Foi lá, sim, junto à cruz, que nós fomos justificados. A cruz foi lá onde Cristo pagou o preço. Foi lá na cruz em que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Meu irmão, nós temos que agradecer muito ao Senhor por tão grande salvação. Nós estávamos sob a ira de Deus, mas mediante a graça, mediante a fé, nós fomos ao pé da cruz. Lá nós confessamos os nossos pecados e lá nós fomos justificados. E agora nós estamos vivendo uma vida de santificação, uma vida que agrade ao Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo recomenda que nós devemos nos encher do Espírito. Porque nós queremos estar mais juntos do Senhor, porque nós temos a certeza de que um dia nós seremos glorificados. Nós fomos justificados, estamos sendo regenerados, estamos em processo de santificação e um dia seremos glorificados. Um dia nós alcançaremos a glorificação e estaremos para sempre com o Senhor. Era isso que nós tínhamos para estudar nesta manhã de domingo. Mas ainda tenho algo mais a lhe falar nesta manhã de domingo, porque este domingo é um domingo muito especial. Este é o domingo, Dia das Mães. E você deve estar muito lembrado, você sabe muito bem disso. Foi por meio de uma mulher que, por ação do Espírito Santo, se tornou mãe, que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para nos dar a vida eterna. E Ele nos salvou, Ele nos justificou a Maria, como justificou a nós e quer justificar a todo mundo. Então, o que nós queremos deixar aqui nesta manhã é uma palavra de feliz Dia das Mães a todas as mães que estão nos ouvindo nesta manhã, que estão participando desta EBD. Como diz aqui o nosso slide, o alicerce da vida começa com o amor de mãe, que nos dá força e nos renova a cada gesto e carinho. Então aqui ficam os nossos parabéns para todas as mães, aí incluídas a minha mãe, a minha esposa, a minha filha e a minha nora, aí incluída todas vocês, irmãs que nos ouvem nesta manhã. A vocês, feliz Dia das Mães e que o Senhor continue abençoando suas vidas, suas famílias e que nós louvemos juntos com nossas mães, com nossas esposas, essa graça maravilhosa que nos foi dada em Cristo Jesus mediante a nossa justificação. Portanto, tenham todos uma semana muito abençoada, comemorem da maneira possível, mesmo que seja pela internet, esse Dia das Mães. Podemos estar longe delas, mas elas não estão longe dos nossos corações. Então, mãe, mamãe, a todas vocês, feliz Dia das Mães e até o nosso próximo domingo. Tenham todos uma semana muito abençoada. Até lá!